eu sou a Caroline e hoje a gente tem mais uma aula sobre o Looker Studio aqui dentro da oficina de BI que está rolando aqui dentro da frente de BI da comunidade Mulheres em Dados. Bom, vamos recapitular o que a gente viu na aula passada sobre o Looker Studio. Bom, na aula passada a gente fez um overview sobre a ferramenta, a gente falou ali de vantagens, desvantagens, eu mostrei ali como que a gente pode pegar informações sobre o próprio Looker Studio dentro da documentação do próprio Google. Nós vimos como que a gente se conecta, né, a fontes de dados ali, vimos os diversos tipos de conectores que a gente tem disponíveis. E lá no fim da aula, a gente importou um arquivo CSV, que é o arquivo que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que é a base ali de vendas de 2009 ali da Europa, da base de dados da Contoso. E também a gente discutiu alguns pormenores, né, dos arquivos CSV, enfim, e demais documentações que ajudam a gente a formatar o nosso arquivo CSV. Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de modelagem de dados. Lá na primeira aula eu comentei com vocês que apesar, né, de eu gostar pra caramba, né, do Looker Studio, ele tem uma certa limitação, vamos dizer assim, em relação a arquivos muito grandes, a tratamento de dados que a gente pode fazer dentro dele. E eu deixei uma super dica ali na aula passada, que é, quanto mais trabalhado a gente trouxer o nosso dado aqui para o Looker Studio, melhor. Então, se você está trazendo dado ali de uma fonte externa, precisa de muitos deparas, você precisa consolidar ali a informação, agregar um pouco mais a informação, não trazer tão detalhada, dê preferência sempre a fazer isso nesses outros programas, nessas outras ferramentas, para preparar o seu dado e trazer ele bem, o mais refinado possível aqui para o Looker Studio, tá? Porque, assim, os demais programas de tratamento de dados, eles vão ser mais parrudos, digamos, né? Então, eu vou usar um exemplo de caso, né, que eu já trabalhei com e dessa forma, que é preparar os dados, ali, toda a minha tabela, através do BigQuery, que é uma ferramenta também do Google, e essa tabela bem trabalhadinha, eu já fazia todos os tratamentos, adicionava colunas extras que eu ia usar, porventura, aqui no painel, eu fazia tudo via BigQuery, isso gerava uma tabelinha que tinha as colunas que eu precisava, não tinha colunas nem a mais, nem a menos, então isso é bem importante também, a gente não ter excessos, ter realmente aquilo que a gente vai usar. E conectava isso diretamente com na época se chamava Data Studio, né? Hoje já mudou o nome para o Looker Studio, e a gente tinha até uma boa performance ali, relativamente, né? Então, foi algo também que a gente falou na aula passada, e é algo que eu estou trazendo para a aula de hoje, porque quando a gente fala de modelagem, tratamento de dados, não é que a gente não consegue fazer isso de fato dentro do Looker Studio. A gente consegue fazer algumas coisas. Então, se você ainda precisar fazer algum depara, mudar algo ali, algum detalhe de alguma coluna que está vindo na sua tabela, e que por algum motivo você realmente não vai conseguir mexer lá na fonte, a aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais curtinha, mas eu quero mostrar algumas possibilidades aqui para vocês referente a uma modelagem / tratamento de dados, para que vocês saibam que existe, né? E vou deixar os links suportes aqui das documentações também. Bom, vamos relembrar aqui, na verdade, né? Como que a gente entra no Looker Studio, e aí eu vou trazer um exemplo para vocês de uma base, a gente não vai usar ela nas aulas seguintes, então ela vai ser exclusiva para a aula de hoje, para mostrar da possibilidade da gente fazer como se fosse um PROC-V, digamos, no Excel. Quem aí usa Excel, deixa aí nos comentários, né, quem já usa bastante o PROC-V. Mas basicamente a gente vai ter uma tabela, temos outra tabela, que elas têm campos em comum. E eu quero que essa tabela aqui, eu quero fazer uma mistura, né? Eu quero organizar e fazer uma tabela mais completinha a partir dessas duas tabelas separadas. E aí eu aproveitei também para inserir
A gente vai trabalhar com essas tabelinhas, tem o link ali no Notion de quem tá na oficina, tá? A gente também vai divulgar ali no Discord, dentro do grupo. Mas é uma tabelinha, ó, com essa carinha aqui, eu vou começar mostrando ela. Ela tá dentro do Google Sheets, então é bem a título de estudo para vocês conhecerem essa possibilidade. É legal que vocês também já veem como que a gente utiliza o conector do Google Sheets, porque na aula passada a gente usou o do CSV, tá? Bom, como que vocês, né, vão enxergar, digamos, essa tabelinha dentro do Looker Studio aí de vocês? Então, o primeiro passo é entrar no link que tem esse Google Sheets que a gente vai usar na aula de hoje. E aí, eu vou até simular dentro de uma guia anônima para mostrar, deixa eu atualizar aqui, como que vocês vão fazer essa cópia desse material. Então, vocês vão precisar fazer essa cópia só para trabalhar com exatamente esse mesmo arquivo aqui que eu estou disponibilizando, tá? Então, o que vocês vão fazer? Esse aqui é o link, né? Aqui dentro da guia de arquivo, perdão, primeiro a gente faz o login, na verdade, com a nossa conta Gmail. Então, eu vou fazer aqui o login com o e-mail que eu tenho. Vou colocar aqui a minha senha. Espero que eu lembre da senha. E bom, essa planilha, eu deixei ela bloqueada, mais assim, para a gente não correr risco de apagar algo sem querer ou mudar a estrutura sem querer, mas vocês conseguem fazer a cópia delas para o perfil da sua conta Gmail, tá? Então, para isso, a gente vem aqui na guia Arquivo, fazer uma cópia. Você pode dar, né, o nome que você quiser, eu vou tirar esse cópia de, e você pode escolher aqui as pastinhas, né, que você quer colocar dentro do seu Drive. Eu vou selecionar esse meu Drive aqui, e vou clicar em fazer uma cópia. Na hora que a gente faz a cópia, né, você consegue ver que já tá diferente, né? O link que eu disponibilizei tá aqui somente ver, né? Nem tem tantas opções aqui no menu. E na outra guia a gente já tem ali as outras opções. Então, essa tabelinha aqui já tá no perfil, né, desse e-mail que vocês logaram aqui, tá? E o que que é essa tabelinha, né? Vamos entender o que que ela é. Essa tabelinha, ela faz parte ali da modelagem que a gente vai fazer também no Power BI. Então, aqui é uma tabelinha que eu tenho. A gente tem duas guias, tá? Essa primeira guia, ela é a dimensão, que é a de Geography. Então, nela a gente tem uma chave aqui, o tipo dessa chave aqui é geográfica, o continente e a cidade. Então, em alguns casos aqui tá como nulo, e tem, vamos até o fim. Tem outros casos aqui, por exemplo, que a gente já tem as informações. Volto aqui para cima e venho aqui para a guia Gin Store. Dentro da guia Gin Store, a gente tem uma outra tabela, até coloquei uma cor diferente aqui para a gente conseguir diferenciar. Essa tabela aqui é a nossa tabela de dimensão de lojas. Então, ali, relembrando, né, o dataset ali da Contoso, ele é referente a vendas, né, do varejo, da área do varejo. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem uma tabela de informações de lojas. Então, veja que aqui a gente tem o Store Key, que é a identificação da loja. Temos a Geography Key. Opa, a gente viu esse campo agora há pouco, né? Então, aqui, nessa outra tabela, a gente também tem o Geography Key. Então, achamos a chave, né, que conecta essas duas tabelas. Então, assim como um PROC-V, né, a gente tem que colocar ali a chave para conseguir relacionar ali duas informações. Aqui também a gente vai usar esse campo que elas têm em comum. Continuando aqui na Gin Store, eu tenho outros campos, né? O tipo da loja, o nome da loja, a descrição, o status e quantos funcionários a loja tem. Bom, então, qual que é o objetivo aqui, né? Lá no Looker Studio, a gente vai criar até um arquivo à parte, não vai ser o mesmo arquivo que a gente vai usar nas próximas aulas, mas aqui qual que é o objetivo? É a gente agregar, né, na Gin Store, que é a nossa dimensão de lojas, que a gente tem as informações das lojas, as informações geográficas. Qual é o continente, né? Qual que é o nome da cidade daquela loja? Tudo isso através do campo Geography Key. Então, bora lá? Bom, então, já fizemos a cópia.
já entendemos aqui quais bases a gente tem, e agora a gente vai voltar lá para o Looker Studio. Então, aqui, eu voltei aqui para minha telinha inicial. Como que a gente entra no Looker Studio mesmo? Eu vou até fechar e entrar aqui junto com vocês. Então, a gente vem aqui numa próxima guia, lookerstudio.google.com. A gente vai entrar e, se você não tiver logado com a sua conta do Gmail, né, entre com a sua conta do Gmail, porque, como eu comentei na última aula, né, sobre Looker Studio. Para a gente usar, basta a gente ter uma conta aqui do Gmail. Então, assim que você faz o login, ele vai mostrar, caso você tenha, né, outros arquivos, ele vai mostrar aqui. Ele vai mostrar também exemplos, né, de painéis, que a gente também abordou na última aula, sobre os modelos disponíveis. Mas, nesse momento, eu vou criar um relatório em branco agora para a gente fazer a mesclagem. Então, eu vou clicar aqui em relatórios em branco. E já vou dar um nome aqui para ele. Ah, perdão. Antes disso, a gente tem que escolher o conector. Então, aula passada nós usamos o CSV. Nessa aula, a gente vai usar o Planilhas Google, porque é onde estão os nossos dados. Então, eu vou clicar aqui. E assim que a gente clica, né, ele aparece aqui vários arquivos que a gente tem aqui dentro do nosso Drive, tá? Então, já tá aqui o Oficina BI, ou são também, vamos supor, não sei se você já tem muitas planilhas dentro do seu Google Drive, da sua conta, né, do Gmail, você pode usar aqui a lupinha. Como o meu já apareceu, eu vou clicar aqui e ele vai pedir para escolher qual página do arquivo. Então, a gente vai fazer a importação das duas, mas a gente vai ter que fazer uma de cada vez, né? Então, cada fonte a gente vai importar. Então, a primeira é a de Geography, eu vou clicar nela. E aqui ele mostra já algumas opções, né? Então, isso até é interessante, né, para você trabalhar com, se você for trabalhar com outras fontes de dados que estão em um Google Sheets, é dar uma olhadinha aqui o que mais se adequa para o seu arquivo, né, da sua fonte. Então, aqui eu deixei, já está setado para usar a primeira linha como cabeçalho. Isso se aplica para gente? Vamos dar uma olhadinha. Entrei aqui no arquivo, então super se aplica, né? Porque o nosso cabeçalho, as colunas, estão realmente na primeira linha. Então, maravilha. Deixa eu voltar aqui. Aqui ele deixa incluir células ocultas e filtradas. Então, se porventura, né, essa planilha está compartilhada e está com algum filtro, tem alguma coisa oculta, ele vai considerar aquele dado, não vai ficar de fora do seu relatório. Então, eu vou deixar setado também. Agora, se você quer um intervalo específico, né? Então, por exemplo, no seu arquivo você quer a coluna B, C e D até a linha 24. Então, você vai colocar aqui B, sei lá, B1, A, D, opa, D24. Então, aí você especifica o intervalo, tá? Não é o nosso caso aqui, então eu vou tirar essa última opção. Vou clicar em adicionar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Assim como na última aula, né, quando a gente clica, né, a gente adiciona uma fonte de dados, o próprio Looker, ele mostra ali uma tabelinha, exemplo, né, com uma tabelinha com alguma sumarização ali de algum campo dos nossos dados. Mas, antes a gente entrar ali e fazer a importação da nossa segunda base, é, a gente vai voltar aqui para a guia, vamos ver aqui, né, guia recurso, e vamos em gerenciar fontes de dados adicionadas. Quando eu clico aqui, ele vai mostrar um extrato, digamos, né, de todas as fontes que já foram adicionadas nesse arquivo. Então, por enquanto, a gente tem aqui, ó, a de Geography. Então, eu vou clicar nela em editar, só para mostrar também uma coisinha, que esse arquivo aqui, né, ele tem um nome bem grande, né? Então, Oficina BI, que é o nome do arquivo, exemplo, combinação de bases, e vamos ali no fim dele. E por fim, tracinho e o nome da guia que está o nosso dado. Para ficar mais fácil a gente enxergar, menos poluído, você pode renomear. Então, você pode clicar aqui no nome e, enfim, eu vou deixar de Geography, mas vocês nomeiem como fizer sentido para vocês, tá? Então, acho que isso é bem bacana. Outro ponto aqui ele já separa os nossos campos em dimensões e métricas. Então, por padrão, ele traz já uma métrica, que é o record count. Então, ele nada mais é do que uma contagem ali dos nossos dados, como se a gente colocasse um índice ali de cada linha, entre aspas, dos nossos dados, tá?
Então, as métricas que a gente for criar, até na próxima aula, que a gente vai falar mais sobre isso, elas vão acabar entrando aqui. Se a gente criar dimensões, né, elas vão entrar aqui dentro dessa seção. E aqui do lado, né, vamos supor, você tem aqui, deixa eu ver, as chaves, né? A chave está como número. Se porventura fizer sentido, né, a sua chave é algo que é um texto, então você pode vir aqui e alterar. Então você pode mexer aqui na tipagem. É sempre legal dar uma olhada aqui na tipagem para ver se ele interpretou o tipo de dado corretamente. A nossa Geography Key, né, ela é uma chave, uma identificação, como o CPF ali que a gente tem, né? Então, eu vou transformar isso aqui para texto, tá? Não tem, assim, é mais para a gente não... Quando for criar uma tabela, enfim, alguma coisa desse sentido, ele meio que não somar isso e entender que é um número e tentar fazer algum tipo de conta nesse sentido. Só por causa disso, tá? Se fosse um número, deixa eu voltar aqui, ele também mostra, você também pode colocar aqui agregação padrão. Então, se você for usar esse campo dentro de uma tabela, e esse campo, quando você quiser usar, digamos, ele numa tabela, enfim, você quer que ele sempre faça a média, porque a soma desse campo para mim não faz sentido. Então, você já pode deixar aqui parametrizado que quando você usar ele em algum momento, ele vai te trazer a média, tá? Então, acho que isso é interessante comentar. Para você não ter que incluir ele na tabela para depois mudar para falar que você quer uma média. Mas isso vai ficar um pouco mais claro na próxima aula, que a gente vai trabalhar métricas e eu vou mostrar como que a gente pode usar as métricas, digamos que o Looker Studio já pode fazer para a gente, sem a gente ter que escrever qualquer tipo de continha. E aproveitando que a gente está nessa tela, então eu vou voltar aqui para texto. Só um outro ponto também é que aqui na descrição você pode adicionar literalmente um texto descritivo do que aquela coluna se refere. Aqui os nomes estão relativamente intuitivos, né? Só está em inglês, mas a gente sabe que tem muitas tabelas por aí que a gente tem siglas. Então, eu particularmente estou dando uma olhadinha em umas bases do DataSUS, por exemplo, e tem umas siglas lá que eu não consigo entender, só lendo, né, o nome da coluna. Ainda mais se for um projeto ali compartilhado, ou até mesmo, né, você não tem outra pessoa trabalhando ali com você, né, construindo esse projeto, pense no seu eu do futuro, né? Será que você vai lembrar daqui um mês o que aquela coluna quer dizer? Então, aqui na descrição, você pode, então, clicar e adicionar. Então, por exemplo, nome da cidade. E aí você vai preenchendo, né, com os textos. Métrica é bacana, por exemplo, você fez ali um ticket médio. Ticket médio, e meio que fazer meio que uma tradução, né? Entre aspas, tirar aquele matematiquês e explicar um pouco ali a métrica. Então, eu acho que isso é bem bacana também. Bom, por enquanto, então, exploramos aqui alguns pontos. Eu vou clicar aqui no concluído e agora a gente vai fazer a importação da nossa próxima base, que é a base de lojas, que a gente vai querer incorporar essas informações de geografia, né? Então, o que que a gente pode fazer? Antes de tudo, só vou dar um nome para esse arquivo aqui, que está como relatório sem título, vou colocar Oficina BI, exemplo modelagem. Só para, se fechar alguma coisa assim, eu abri o meu perfil e vai estar lá relatório sem título, e eu já sei o que que é. Retomando, vamos em recurso, gerenciar fontes de dados adicionadas, e agora eu quero adicionar uma nova fonte de dados, que é a nossa JSON. Então, eu vou clicar ali, e nesse caso, essa minha nova fonte de dados também vem do Planilhas Google, então eu vou clicar aqui. Então, aquele repeteco que a gente fez agora há pouco, vou procurar minha planilha, e agora eu vou na JSON. Cliquei aqui nela. Bom, para a JSON, todas aquelas configurações que a gente fez para a Geography também se aplica para ela. Então, eu nem vou mexer aqui nessas opções. Vou deixar da forma que está, porque tudo se aplica. E vou em adicionar. Então, ele vai abrir provavelmente uma nova... Ele não abriu uma nova tabelinha, mas ele abriu aqui, ó, do lado, a gente tem as nossas fontes de dados. Então, a gente vai falar sobre DataVis, né, mais sobre isso também a partir das próximas aulas, até para checar as nossas métricas, mas eu vou pegar aqui um campo, perdão, a gente está falando da Store, a geografia a gente já fez.
Aqui a nossa store, que a gente não mudou ainda o nome, né? Daqui a pouquinho a gente muda, mas só de passar o mouse ele já mostra ali o nome da nossa fonte de dados e a guia, né? Eu quero ver aqui uma tabelinha, né? Eu quero saber, sei lá, quantas lojas, digamos, quantas linhas eu tenho dentro desse campo Geography aqui. Então, eu posso arrastar ele para cá. Ele acabou virando um cartão, né? Ele acabou fazendo alguma contagem aqui. Mas eu quero uma tabelinha. Não se preocupem que é só para mostrar aqui alguns pontos. Tá, ele ainda não entendeu, né? Então, aqui ele colocou um store type. A gente vai falar sobre essa questão das tabelas, né? Mas já o spoiler, né? Então, aqui na dimensão da tabela é esse campo que tá aqui, né? A categorização. E a gente tava falando, sei lá, de... Agora, o Geography Key, na verdade, é a nossa chave, né? Então, ele vai... Vamos deixar ele na contagem mesmo, porque a chave era como se fosse o nosso CPF, digamos, né? Então, cada linha, cada Geography Key acaba sendo uma linha, né, da nossa tabela. E aqui ele trouxe já um campo do Store Type. Então, tipo de loja online, a gente tem tantos. De catálogo, tantos. Então, legal, a gente consegue já fazer alguma exploração referente a essa tabela. Mas não é o caso aqui que a gente quer ver a mesclagem, né? Então, ok, importamos as nossas duas tabelas. Vou voltar lá em recurso, gerenciar fontes de dados. E aqui, nessa tabela da JSTOR, eu vou mudar o nome, só para ficar mais fácil da gente encontrar. Então, eu vou apagar todo esse prefixo aqui, que nesse momento não vai me ajudar em nada, pelo contrário. Opa, eu acho que vamos entrar lá de novo. Beleza, concluído. Bom, agora ele atualizou. Vou clicar aqui em fechar. E agora a gente quer fazer a mesclagem, né? Eu quero ter em uma tabela só, eu quero misturar e agregar os dados da JSTOR para gerar uma tabela com essas informações, porque aqui elas estão individuais. Então, eu tenho uma tabela para uma coisa, uma tabela para outra coisa, tá? É legal que a gente clicou aqui, deixa eu voltar. Aqui no lapisinho, quando a gente passa o mouse nas nossas fontes de dados, a gente também pode cair naquela telinha que a gente tem o nosso extrato de campos, digamos, tá? Então, acho que isso é bem legal também. Vou dar um concluído aqui. Mas agora a gente quer trabalhar a questão de mesclagens, né? Então, voltamos lá para o nosso menu de recurso. E aí, a gente tem aqui, gerenciar mesclagens. Então, vamos entrar nele e vamos ver o que que tem. Por enquanto, não tem nada, porque a gente não fez nenhuma mesclagem. Então, eu vou entrar aqui em adicionar uma combinação. E aí, a gente vai começar de fato na nossa brincadeira, entre aspas. Então, a nossa tabela, né? Primeiro, que a gente quer trabalhar, a gente quer a nossa de store, né? A nossa de lojas, e a gente quer trazer algumas colunas aqui da de geografia. Então, já está aqui selecionada a de store. Então, aqui, ó, ele mostra fontes de dados adicionados. Se você quisesse trocar, né? Se você tivesse outras tabelas ali, vou clicar fora. E aqui, em dimensões, a gente vai escolher quais colunas da Jean Store que a gente quer manter no nosso resultado final. Como assim, Carol? Quando a gente fala de mesclagem aqui no Looker Studio, diferente, por exemplo, de um relacionamento que a gente tem no Power BI, aqui no Looker Studio, assim, essa mesclagem está muito parecida com mesclar consultas lá do Power Query, para quem já usa o Power BI. Então, aqui a gente vai fazer, ele vai gerar uma tabela resultante, então uma terceira fonte de dados, com as colunas que a gente pedir para ele trazer dessa mesclagem. Então, aqui você vai selecionar quais são as colunas que você quer, né, que estejam nessa tabelona que vai ser gerada no fim da mesclagem. Então, aqui, por ser a da Store, eu vou selecionar todas as colunas, né, só para mostrar para vocês. Mas se não fizer sentido, por exemplo, vir para vocês o Store Description, beleza, é só não incluir. Então, veja o que faz sentido levar para o resultado final ali. Então, aqui a gente vai adicionar aqui os campos, né? Então, eu tenho a minha Geography Key, o status da loja. Então, a gente pode até colocar numa ordem que fizer mais sentido, né? Então, vamos de novo. Eu quero a Store Key, eu quero o meu Store Name, a minha descrição, o tipo dessa loja, o status dessa loja. Employee Count, ele é a quantidade de funcionários, né?
Então, ela meio que é uma dimensão e ao mesmo tempo é uma métrica, né? Porque ela é o total de funcionários daquela loja. Mas aqui eu acho que faz sentido ficar na dimensão. Vamos ver se tá faltando alguma coisa. Store key já foi, store name, store description já foi, store type, beleza, status e a nossa geography key, né? Então eu vou trazer ela para cá. Esse record count, como é só uma contagem, eu acho que não faz muito sentido a gente trazer, mas fica a seu critério. Porque a gente pode, né, criar outras métricas, né, nesse sentido. Se você quisesse colocar algum filtro, enfim, alguma coisa específica aqui de outros campos, fica à vontade. Só que agora, né, ok, então eu já coloquei tudo que era necessário. Eu vou clicar aqui em mesclar outra tabela. E agora a gente vai escolher qual que é a outra tabela que a gente quer incorporar essa informação aqui. No caso, é a Geography. Selecionei ela e ele abriu uma nova guia. Então aqui, assim como a gente fez na tabela 1, aqui na tabela 2, a gente também vai escolher quais colunas a gente quer agregar, tá? Lá na nossa tabela resultante. Quem é essa tabela resultante, né? Ele já está começando a mostrar aqui. Você pode dar um nome, então eu vou aproveitar e já dar um nome para ela. Vou chamar de tabela mesclada, tá? E aqui ele já vai mostrando, né, os campos resultantes, né, do que a gente está selecionando. Então, aqui no caso da Geography Key, da Gene Geography, eu vou selecionar os campos que eu quero. A Geography Key em si eu não vou querer, porque já estou trazendo da outra guia, né, da outra tabela, aliás. Eu vou querer, então, o nome do continente. Eu vou querer esse Geography Type. Vamos colocar ele no começo. Geography Type, Continent Name e o City Name. Beleza. Então, vamos olhar aqui na nossa tabela resultante. A gente já tem aqui os campos, né? Que vai ficar a nossa tabela. Se porventura, deixa eu voltar aqui, o Geography Key. Geography Key, ele vai ser a nossa chave, e a gente já vai configurar isso, né? Mas tá vendo que a gente tem aqui, ó, Geography Key e Geography Key. Então, ele fala que esse Geography Key vem da tabela 2 e esse vem da tabela 1. E aqui eu já notei um ponto interessante. O Geography Key aqui na Gene Store, ele tá como número, e não como texto. Então, isso pode dar uma, como posso dizer? Uma incompatibilidade, digamos, porque a nossa chave tem que ter o mesmo tipo, né? Então, vamos ver, por aqui a gente não vai conseguir alterar. Então, eu vou fechar, descartar alterações. Isso é ótimo, porque isso vai ser importante para você em qualquer outro tipo de chave, em qualquer, né, em outros programas. Então, vou voltar aqui rapidão no recurso, gerenciar fontes de dados. Vou entrar na Store, só para ver o tipo que está na nossa Geography Key. Tá como número. Vou colocar texto, concluído. Por desencargo, vou entrar no Geography Key, texto, perfeito. Agora elas estão no mesmo formato. Aqui, ele deu um erro, porque ele estava somando a Geography Key. Vou colocar aqui só uma contagem. Vamos tirar daqui. Pode ser essa o problema. Deixa eu só, por desencargo, colocar aqui. Eu acho que era o Store Type. E é até legal que deu esse erro aqui, porque vocês também, provavelmente pode acontecer com vocês, então vocês já sabem como resolver. Store Type, eu acho que era o Geography Key aqui. Boa, ele fez a contagem. Eu acho que ele estava fazendo a soma, porque eu lembro que eram números bem grandes, né? Que a gente estava vendo. Então são menos linhas, né? Realmente aquele número estava muito grande para ser uma contagem ali de linhas da nossa base. Maravilha. Então reconstruímos a tabelinha. Essa tabelinha a gente não vai usar, então vou até apagada aqui. E aí, vamos voltar para a nossa parte de mesclagem. Gerenciar mesclagens, adicionar uma combinação, porque a gente não tinha salvo aquela, e bora remontar aqui. Então, a gente tem o Geography Key, na verdade ele começou pela Geography, né? Mas eu quero pela Store, e já vou explicar o porquê. Então, vou deixar a minha... Eu acho que eu não coloquei a parte de geografia no começo. Vamos colocar aqui para meio que contar uma historinha sobre a loja. Então, eu quero a chave da loja, o nome,
tipo, descrição, o status e contagem de funcionários. E eu acredito que tenha vindo tudo. A gente vem aqui mesclar outra tabela. Agora a gente vai escolher a Geography. Aqui a gente tinha chamado de tabela mesclada. E vou adicionar aqui os campos, tá? Aqui faltou o Geography Key. Deixa eu colocar ele aqui no fim. Boa. Dentro da nossa Jean Geography, por enquanto eu vou deixar o Geography aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E aqui eu vou trazer os campos que eu quero, né? Que se não me engano era o tipo da geografia, o nome do continente e o nome da cidade, tá? E aqui, então, novamente, ele vai montando ali todas as tabelas que terão nessa tabela, todas as colunas que terão nessa tabela resultante. Só que antes, a gente, aqui, ó, entre as duas tabelas, a gente tem esse aqui, configurar agrupamento. Vou entrar aqui no lapisinho, e aqui a gente entra num conceito aqui de união, assim, quem já trabalha ali com a parte de SQL, né, essa parte dos joins. Nesse caso, eu quero uma tabela externa à esquerda. O que que isso quer dizer? Que ele vai pegar todas as informações da minha tabela que está à esquerda, e ele vai trazer as informações que as duas têm em comum, tá? Então, ele coloca aqui as explicações, tá? Tem externa à direita, tem interna, ou seja, só o que bater, só o que tiver entre elas. Externa completa, ele vai trazer tudo das duas. E essa cruzada que eu ainda não tinha trabalhado ainda com ela. As combinações possíveis de linhas da tabela, beleza, todas as combinações. Então, ela vai meio que explodir a tabela, né? Então, mas nesse caso eu quero externa à esquerda, porque eu quero tudo da tabela de store, e da tabela de store eu quero trazer as informações ali geográficas, tá? Beleza, escolhi o meu tipo de join, e agora a gente vai passar aquele parâmetro da nossa chave, que nem a gente faz no PROC-V da vida. Então, venho aqui em adicionar campo. Então, esse adicionar campo aqui, provavelmente ele vai mostrar as opções da Jean Store, porque está à esquerda, e aqui a minha chave correspondente, tá? Por que que ele coloca isso? Às vezes, né, você pode ter um campo que, por exemplo, ele quer dizer a mesma coisa, você tem duas fontes de dados, só que aqui ele se chama Maria e aqui ele se chama Carol, o nome da coluna, né? Ou uma ele pode estar código geográfico, em português, e a outra tá Geography Key, em outra, né? Então, você escolhe qual é o campo correspondente. Então, eu vou clicar aqui em adicionar e vou escolher a minha Geography Key. E aí, ele já identificou que é do Geography Key da segunda tabela. Se você tivesse mais chaves para compor essa correspondência, vamos supor, só a Geography Key, a minha tabela não tem uma chave única, né? Ela precisa de outros componentes ali. Você também pode adicionar o que compõe, né, aquela ligação única, né, entre os dados. Vou clicar em salvar. E aí, vamos ver o que aconteceu. Ó. Antes, a gente estava com duas linhas de Geography Key. E agora que a gente informou qual que é a chave, sumiu, né? Por que que sumiu? Agora a gente só tem um campo de Geography Key. Porque a gente tem aqui ticado, ó, ocultar campos de mesclagem repetidos. Então, o nosso Geography Key, eu vou tirar isso daqui, ele estava assim, Geography Key da tabela 1 e da tabela 2, porque o nome é exatamente o mesmo. Só que não faz sentido para a gente ter dois campos, né, com a mesma informação. Então, eu vou clicar aqui no ocultar, tá? Só para não ter uma coluna ali desnecessária. E vou clicar em salvar. E aí, o Looker Studio vai gerar essa tabela mesclada para a gente ali, lá naquele extrato de fontes de dados. Vou fechar aqui. E aí, olha só o que a gente tem aqui. Nessa parte aqui, nesse menu de dados, já apareceu aqui, tabela mesclada. E quando eu expando ela, o que que a gente tem? A mistura aqui dos campos da Store com a Geography. Então, dependendo, né, do que você tem aí nos seus dados, talvez seja necessário mesclar ali uma tabela. Então, eu acho que é bacana de saber que tem essa possibilidade, tá? Então, como é que a gente pode, né, testar, né, na prática isso aconteceu? Vamos criar uma tabelinha aqui bem simplona. Então, eu vou pegar o campo, o que a gente pode analisar aqui que a gente não conseguia antes? Talvez, número de lojas para o continente, porque a informação do continente a gente tinha na Jean Geography. E a questão de lojas, dados de lojas, a gente tem na Jean Store.
Então, vamos ver essa relação aqui através da tabela mesclada. Então, eu vou selecionar aqui a parte do continent name e vou arrastar aqui para dentro da minha telinha. Boa, então ele trouxe aqui o continent name e agora eu quero fazer uma contagem dos IDs das lojas, né? Então, eu vou pegar o store key e vou jogar aqui em métrica. Na hora que eu joguei, ele fez uma soma, só que o store key, ele é tipo um CPF, né, uma identificação, então soma não faz muito sentido. Eu vou colocar contagem. Então, olha que interessante. Então, North America temos 209 lojas, na Europa 56 e na Ásia 41 lojas, né, na nossa base. Então, a gente conseguiu pegar a informação entre as duas tabelas. Então, mais uma vez, quanto mais produzido, mais refinada a sua tabela chegar aqui para o Looker Studio, melhor. Se for necessário fazer uma mesclagem, algo nesse sentido, vocês já sabem como isso é feito. Eu vou deixar aqui também 2 links, e aí lá no material, né, dentro da comunidade, sobre as combinações de dados, tá? Então eu vou colocar aqui se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, querem entender mais sobre, e também aqui uma guiazinha da documentação, que ele fala de problemas, né, que podem acontecer com a combinação ali dos dados. Então, para ficar aí no caderninho ali de conhecimento de vocês sobre o tema, caso seja necessário. Então, vimos aqui o nosso exemplo de modelagem, e eu também queria comentar, a gente falou agora há pouco, né, que essa questão da mesclagem, ela lembra muito aquele mesclar consultas ali do Power Query, né? E tem uma outra coisinha também que eu acho que é legal mostrar. Vamos supor que veio, né, algum, alguma coluna ali que você precisa fazer algum tratamento, né? Eu vou mostrar como que a gente pode criar colunas adicionais e fazer, sei lá, por exemplo, uma substituição, né, de vírgula por tal coisa, né? Então, lá na última aula eu também mostrei, tem um link, né, que mostra ali as funções que a gente tem. Pode ser função de texto, função de agregação, né, média, soma, tipo soma C do Excel, né? Então, a gente tem coisas similares aqui, mas você também, não só referente à métrica, né? Você também pode trabalhar ali textos. Então, agora que a gente viu a parte da mesclagem, eu vou mostrar rapidamente. Eu vou entrar aqui no Looker para achar o arquivo da última aula, que é onde a gente parou. Eu acho que eu até apaguei, mas não tem problema. Eu vou entrar aqui em relatório, a gente importa o CSV e eu quero mostrar ali rapidamente como que a gente pode criar uma coluna alterando algo ali, como se a gente fizesse ali dentro do Power Query também. Então, aqui era um CSV. Então, até é bom que a gente revise o conteúdo ali da importação. Eu já tenho aqui o meu arquivo. Deixa eu selecionar esse. Boa. Dia 15/9, acho que foi exatamente esse que a gente usou. Vou clicar em adicionar. Então, estou adicionando o arquivo CSV que a gente fez na última aula. Maravilha. Já vou dar o nome para ele. Contoso Oficina BI Prática. Maravilha. Então, a gente viu, né? Adicionamos ali uma fonte de dados, ele acaba criando uma tabelinha para a gente. E eu vou entrar lá naquela parte que a gente tem o resumo das colunas e tudo mais. Então, eu posso até ou entrar em recurso, gerenciar fontes de dados, ou também você pode vir aqui onde tem na guia de dados, né? A gente passa o mouse e clica no lapisinho. Vou clicar aqui, e aí, aqui a gente tem mais dimensões, né? E tem aqui um ponto que é aqui em adicionar campo e adicionar parâmetro. Parâmetro a gente vai ver na aula que vem, mas aqui eu tenho adicionar um campo. Eu vou clicar aqui e olha só, ele abre e mostra. Na aula que vem, na parte métrica, a gente vai explorar muito essa área aqui. Mas o que você pode fazer? Aqui ele vai mostrar todos os campos, né? Se você quiser, tem muito campo, eu quero ver os que começam com, sei lá, channel. Você começa a digitar, ele já mostra. Mas nesse caso, eu quero criar um campo, porque assim, para trazer os dados para cá, com a questão ali das singularidades, né, da importação do CSV, eu tinha transformado na parte de categoria, o que era vírgula, eu coloquei um caractere que é um tracinho, assim.
Só que agora eu quero voltar para vírgula. Então, vamos ver como isso acontece. Isso só para ilustrar, né, as possibilidades mesmo. Eu vou chamar ele de nova categoria, só para a gente ilustrar. Então, o que eu quero fazer? Eu quero aqui no Product Category Name, eu quero substituir ali o tracinho por vírgula. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui nessa área, né, a gente coloca nossas fórmulas, mas eu queria mostrar aqui, nessa interrogação, ele já mostra aqui alguns pontos, na lista de função, replace, e vai ser exatamente o replace que a gente vai usar. Então, eu vou fechar aqui e vou começar a escrever, replace. Então, conforme a gente vai escrevendo, né, ele já vai mostrando as funções, e aqui, na hora que a gente clica, ele mostra também como que a gente usa, né, a função. Então, isso acaba ajudando bastante a gente. Então, ele coloca aqui, né, o primeiro argumento, ele é um campo ou uma expressão. E o meu campo é o Product Category Name. Então, eu vou clicar aqui no maisinho, porque é ele que eu quero trabalhar. Vírgula. E aqui agora eu tenho o que que eu quero, né? O que eu quero que ele procure, que é o meu próximo argumento, né? O que que eu quero que ele procure aqui? Eu quero que ele procure, aí a gente coloca entre aspas simples, o tracinho, vírgula, o que eu quero que ele substitua. Eu quero que ele substitua por uma vírgula, então eu vou colocar ali entre aspas simples a vírgula. Vamos ver o que que ele vai acusar pra gente, né? Se essa função tá ok, se tem algum erro. Então, ele já, ó, deu esse checkzinho falando que essa fórmula tá válida. Então, eu vou clicar em salvar. Ele também pode formatar. Aqui até vou aproveitar, se eu colocar numa linha embaixo, alguma coisa assim, vamos ver, ó. Você clica em formatar, então ele já deixa tudo bonitinho. Acho que é aproveitar que a gente tá aqui para mostrar. Vou clicar em salvar. Campo calculado salvo, vou dar um concluído. E aí, vamos ver aqui, ó, já entrou, nova categoria. Então, é uma dimensão, por isso que ela tá verdinha aqui. Então, vamos ver realmente a diferença entre elas, né? E claro, pessoal, isso aqui é só um exemplo, né? Você pode fazer outro tipo de tratamento. Também, se você realmente não conseguir trazer esse campo corretinho, né, da forma tratada lá das suas N fontes de dados, você também consegue fazer aqui dentro, tá? Eu vou criar uma tabelinha com essa nova categoria. Então, ó, eu só simplesmente arrastei. Vou pegar também a Product Category Name, que era o nosso campo original, né? Então, eu vou colocar debaixo da nova categoria aqui em dimensão. E eu vou colocar... vou usar esse campo do Record Count aqui dentro de métrica, porque é só uma contagem de linhas mesmo, mas é só para a gente ver. E olha só, como funcionou realmente, né? Aqui, nessa categoria da linha 8, olha, o Product Category Name, que era o nosso campo original, ele está com um tracinho. E já no nova categoria, ele está com a vírgula. Então, esse é um exemplo, né, que você consegue criar novas dimensões fazendo tratamentos em campos já existentes. Pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente revisou a importação do CSV aqui no finzinho, descobrimos como fazer pequenos tratamentos. Lá no link das métricas, vocês vão achar outros tipos de funções, né, para você tratar, não só trabalhar com ali números de fato e métricas agregadoras, né, que agregam ali, sumarizam os seus dados, mas também de troca de texto. Então, lá vocês encontram informações. Vimos como mesclar tabelas, gerar uma tabela com informações adicionais a partir de fontes de dados diferentes. E a gente revisou também, né? Acho que eu vou bater bastante na tecla, que é trazer o nosso dado o mais redondinho possível para cá. Bom, espero que vocês tenham gostado, aprendido com essa aula e que vocês consigam aplicar ali os exercícios. E qualquer dúvida a gente se fala ali no grupo do Discord, beleza? Então, gente, até a próxima, que a gente vai arrepiar aqui com as métricas na próxima aula.